Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco nas origens no contexto de um livro, assim, fundamental. O Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Temos aqui uns comentários bíblicos para nos ajudar a pegar os pontos principais e vamos conversar pelo nome, que já é curioso, né? Sim, o nome original em hebraico, Shemot, significa nomes. É tipo a primeira palavra do livro mesmo. Se refere aos nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Isso já dá uma ideia, sabe? Uma conexão. Um Deus que conhece o povo pelo nome, desde o comecinho. Que legal isso! Essa nuance teológica já no nome hebraico. E como é que a gente chegou em Êxodo, que é o nome mais conhecido hoje? Pois é, Êxodo veio bem depois. Foi com a Septuaginta, que é aquela tradução grega famosa das escrituras hebraicas. Êxodo, em grego, Exodus, significa saída ou partida. Aí, claro, destaca o evento central, né? A libertação do Egito que marca tanto o livro. Ah, tá. A Septuaginta ajudou a espalhar essa ideia para o mundo grego, então. Exatamente, fez toda a diferença para a acessibilidade. Entendi. Então, um nome foca mais no povo, nos indivíduos, e o outro na grande ação de Deus, na saída. Legal. E quem tradicionalmente escreveu essa história toda? Olha, a tradição judaico-cristã é bem firme em dizer que foi Moisés. E os comentários que a gente consultou, eles apontam evidências dentro do próprio texto. Tem partes que dizem explicitamente que Moisés escreveu, sabe? Tipo, depois da vitória contra Amaleque, ou quando ele anotou as palavras da aliança, Êxodo 17, Êxodo 24, 34. Dentro do próprio livro tem essas pistas. Isso, e tem mais. A narrativa mostra uma familiaridade grande com nomes, termos, costumes egípcios, principalmente na primeira parte do livro. Isso bate com a ideia de Moisés ter sido educado em toda a ciência dos egípcios, como diz lá em Atos, né? E o Novo Testamento também reforça isso. Jesus mesmo cita uma parte de Êxodo e chama de Livro de Moisés, lá em Marcos 12. Entendi. Esses pontos internos e externos acabam construindo um argumento forte para essa visão tradicional, né? Exato. Agora, vamos para o cenário. Porque Gênesis termina com a família de Jacó chegando no Egito, tudo mais ou menos bem. Mas Êxodo já começa com opressão pesada. O que aconteceu aí nesse meio tempo? O contexto histórico que os comentários sugerem é fascinante e, assim, crucial para entender. A chegada de José e da família dele provavelmente foi durante o domínio dos Ixos. Eles eram governantes de origem semita que controlavam partes do Egito. Ah, os Ixos? Isso. Como os hebreus também eram semitas, o ambiente era mais favorável, né? Isso permitiu que José subisse tanto de posição. Ok. E a virada? A virada veio quando os egípcios nativos, lá por volta de 1580 a.C., mais ou menos, liderados por Arrumes, conseguiram expulsar os Ixos. Aí surge uma nova dinastia egípcia. É nesse ponto que aparece o tal novo rei sobre o Egito que não conhecia a José, lá em Êxodo 1. Entendi. A memória se perdeu ou foi ignorada? Pois é, e essa nova liderança ficou desconfiada dos israelitas. Talvez por causa da ligação antiga com os Ixos, ou porque eles prosperaram muito, né? Aí começou a opressão. Alguns nomes de faraós que às vezes aparecem ligados a esse período são o Tutmés I, Tutmés III, Amenhotep II, tanto para a opressão quanto para o próprio Êxodo. Que mudança dramática, hein? Essa troca de poder no Egito foi estopim. E sobre a falta de registros egípcios falando do Êxodo? Isso sempre gera debate. Sim, é um ponto que sempre volta. De fato, não temos, registros egípcios conhecidos que confirmem o Êxodo como a Bíblia descreve. Uma explicação comum que aparece nas fontes é que os egípcios não tinham muito costume de registrar derrotas, sabe? Ou eventos que fossem, digamos, humilhantes para o faraó. Faz sentido. Preservar a imagem, né? Exato. Bom, com esse cenário bem montado, qual você diria que é a mensagem central, o coração mesmo do livro de Êxodo? Olha, eu diria que é a redenção e a aliança. Deus intervindo com poder para libertar o povo escolhido da escravidão no Egito, que era a maior potência da época, e não só para libertar, mas para formar uma nação com eles, através de uma aliança lá no Monte Sinai. O livro mostra muito a fidelidade de Deus ao plano dele, mesmo com a infidelidade do povo e a oposição do Egito. Libertação e formação de identidade nacional pela aliança. Entendi.
E como essa estrutura se organiza no livro? A estrutura dele? Basicamente, dá para dividir em duas grandes partes. A primeira, que vai mais ou menos do capítulo 1 ao 19, foca na libertação do Egito. Cobre a opressão, o chamado de Moisés, aquele confronto com o faraó através das pragas, a Páscoa como memorial, a travessia do Mar Vermelho, a jornada até o Sinai. Toda essa parte da saída mesmo. Certo, a saída. E a segunda parte? A segunda parte, dos capítulos 19 até o 40, se concentra na revelação no Sinai. Ali a gente tem a entrega da lei, incluindo os 10 mandamentos, o estabelecimento formal da aliança entre Deus e Israel e depois todas aquelas instruções bem detalhadas para construir o tabernáculo. O tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Isso, o lugar da habitação de Deus no meio do povo. É a transição, né? Da escravidão para a adoração, para a vida em comunidade, agora regida pela lei divina. Então, para a gente resumir, temos o nome Êxodo, que significa saída, embora o original fosse nomes. A autoria tradicionalmente ligada a Moisés, com base em pistas internas e externas. Um contexto histórico bem tenso, com mudança política no Egito levando à opressão. E tudo isso desemboca no tema central da libertação por Deus e da formação de um povo através da aliança. Uma jornada completa, da escravidão até a adoração. Exatamente isso. É a história que funda Israel como nação, né? Mostra como um grupo de escravos se tornou um povo teocrático, com leis, identidade e um relacionamento de aliança com Deus. E tudo isso apesar das dificuldades e das falhas humanas no caminho. Perfeito. E para a gente pensar um pouco para a nossa reflexão final, como será que essa estrutura narrativa tão antiga, opressão, um chamado para libertar, uma jornada difícil, o estabelecimento de leis e de uma identidade, como isso continua ecoando, sabe? Sendo reinterpretada em lutas sociais, políticas, espirituais, hoje em dia, muito além daquele contexto original. Fica a pergunta, né?